O alarme de incêndio tocou às 6h43 no armazém 12, mas não por causa de um fogo real. O sistema entrou em pane ao tentar conciliar dois pedidos idênticos enviados ao mesmo fornecedor por setores diferentes. Cobrança duplicada, frete em dobro. Ninguém notou até que começaram a chegar pallets com o mesmo código de barras impresso 2 vezes. Uma requisição marcada como prioridade do CEO, a outra como estratégia urgente. Foi ali que percebi que a Atlas estava mandando sinais. Não que estivesse travando, apenas tossindo discretamente, daquele jeito incômodo e silencioso antes do caos aparecer. Mas eu estou me adiantando. 2 semanas antes, eu estava sentado de pernas cruzadas embaixo da mesa, com o Red Bull em uma mão e um analisador de tráfego Ethernet na outra, tentando entender por que a Atlas havia decidido, do nada, que todos os aniversariantes de janeiro mereciam folga remunerada. Não era um erro técnico. Será que o CAL do setor de folha de pagamento estava tentando manipular o sistema outra vez para que os gêmeos pudessem fazer um cruzeiro da Disney? Corrigi o bug sem alarde, registrei o incidente e deixei por isso mesmo. Era esse o combinado. Eu mantinha a Atlas operando e, em troca, a empresa me deixava em paz. Sem dinâmicas de integração, sem cartões de aniversário forçados, sem reuniões que poderiam muito bem ter sido resolvidas por e-mail. Só eu, minha máquina e uma floresta de códigos que pareciam um espaguete cozido por um guaxinim de olhos vendados. A Atlas não era bonita, mas funcionava porque eu fazia funcionar. Eu não chamava atenção. Eu não era barulhenta, mas era essencial, quer percebessem ou não. Fui eu quem consertou o ciclo de compras depois que a transformação digital deles deu errado. Fui eu quem criou o back-end que permitia ao RH fingir que entendia de métricas. Foi quem desenvolveu a IA que redirecionava entregas atrasadas antes que os clientes notassem. Mas não, eu não discursava nas reuniões gerais. Eu não usava salto alto. Eu não falava em sinergia. E por isso os executivos se esqueceram de mim. Só o pessoal do 3º andar sabia quem eu era. O Gary, da logística, me chamava de fantasma nos fios. Uma vez, a header da contabilidade me deixou um post-it escrito: "Obrigada por fazer a impressora funcionar de novo. Você é o único motivo pelo qual eu ainda não esfaqueei o CAL com um abridor de cartas." Eu guardei, coloquei na geladeira. Então, sim, talvez meu cartão corporativo tivesse algumas despesas com cursos de cibersegurança e workshops sobre mitigação de vulnerabilidade Zero Day. E talvez eu pagasse tudo religiosamente a cada trimestre, mas ninguém questionava, nem o financeiro, nem o RH, nem o vice-presidente de operações. Por quê? Porque quando a Atlas apresenta falhas, as pessoas perdem bônus. Quando a Atlas para, as pessoas perdem o emprego. Quando a Atlas morre... Bem, chegaremos lá. Agora me escute. Antes de afundarmos mais nesse pântano corporativo onde eu me arrastei, deixa eu te dizer uma coisa rápida. Se você chegou até aqui, já está à frente de 95% das pessoas que me escutam. Mas não se inscreva e nem clique no curtir. É de graça, leva 1 segundo e sim, realmente ajuda a equipe a continuar desenterrando essas histórias malucas de escritório para vocês. Agradeço. Enfim, eu mantinha meu universo simples, com atualizações silenciosas à noite. Os relatórios do sistema eram roteados direto para o meu console. As chaves de administrador eram trocadas toda semana. E sim, eu fazia backup de tudo em um local externo, com criptografia tripla e acesso biométrico. Você acha mesmo que eu confiaria no Bob do setor de vendas para acessar algo além do calendário do Outlook dele? Nem pensar. Uma vez o cara clicou em um pop-up da Tesla e inutilizou o próprio notebook 2 vezes. Chamaram o sistema de Atlas porque ele sustentava tudo. Logística, folha de pagamento, prazos de fornecedores, chamados internos, orçamento, escalas de turno, alertas de conformidade, até os malditos pedidos de lanche para a Copa.
Se me desligassem da tomada, as luzes ainda ficariam acesas, mas nada se moveria. Seria como ter uma Ferrari sem chave, sem combustível, com um motor protegido por senha atrás de 3 firewalls e um adesivinho sorridente dizendo "tente novamente". Mas ninguém perguntava sobre a Atlas. Apenas presumiam que ela funcionava como mágica. E eu mantive assim, até que ela apareceu. Melissa. Se a arrogância tivesse cheiro, ela tomaria banho nela. Loira platinada, unhas impecáveis e recém-contratada para o RH, porque nepotismo é escada e o sogro dela era dono do prédio. Diziam que ela tinha sido demitida do último emprego por tentar transferir o orçamento de diversidade, equidade e inclusão para um fundo de bar de vinhos. Mas lá estava ela, sorrindo como se soubesse de tudo, desfilando pelos corredores como se tivesse montado sozinha os benditos racks de servidores. E no terceiro dia, perguntou ao meu gerente: por que essa tal de Jessica Taylor está pedindo reembolso de R$ 9.720 para frameworks de teste de penetração? Ao que meu gerente respondeu: Deus te abençoe, porque se ela parar, nossa empresa vai ser invadida, e não de um jeito bonito. Melissa não achou graça. Foi direto para o financeiro, direto para o compliance, direto para o CEO. E eu soube. Soube no momento em que vi ela imprimir um dos meus relatórios de despesa em papel rosa e bater com força na mesa de reuniões como se estivesse jogando a Constituição no chão. O cronômetro tinha começado. 15 minutos e toda a base iria ruir. Mas eu sorri mesmo assim, porque o que ela não sabia era que a Atlas só obedecia a mim. A reunião deveria ser sobre estratégias de moral para o terceiro trimestre e uma apresentação de PowerPoint de 2 horas, tentando convencer que uma festa de pizza compensaria os cortes de bônus. Compareci porque o convite dizia presença obrigatória, e eu não ia dar ao RH uma brecha para inventar algo por questões de conformidade. Sentei no fundo, como sempre, com o capuz do moletom erguido e um café preto com gosto de pano velho. Ninguém me notava, nunca notava. Até que Melissa clicou no slide 7 e colocou o meu nome como manchete. Vamos falar sobre responsabilidade, disse ela, com aquele sorriso de orelha a orelha. O ar na sala ficou pesado. Meu nome estava lá, em negrito, em letras calibri. Jéssica TL7. Descumprimento contínuo da política de despesas. Pisquei. Ela ainda não olhou para mim. Alimentava-se do poder do silêncio. Analisei as despesas recentes, Melissa, disse ela, relacionadas a múltiplas cobranças dessa funcionária que, pelo que constatei, opera sem supervisão, sem aprovação do RH ou do financeiro, adquirindo cursos, licenças ou seja lá o que for. Então ela finalmente se virou para mim. A sala parecia uma fileira de dominós prestes a cair. Jessica Taylor, disse ela, quer explicar por que está usando verba da empresa para desenvolvimento pessoal sem autorização? Eu não disse nada. Ela não esperou. Já conversei com o CEO, continuou, com aquele tom ensaiado de série jurídica. A partir de agora, seu contrato está rescindido. Devolva seu crachá e saia de todos os sistemas. Um segurança será designado se necessário. Você já ouviu uma sala inteira prender a respiração? Dava para sentir a temperatura cair. O ar parou como se até as moléculas esperassem para ver se eu ia chorar, gritar, implorar, jogar um grampeador. Melissa ficou ali com as mãos cruzadas, parecendo uma vilã presunçosa da Disney, acreditando que tinha acabado de resolver o maior problema da empresa. Levantei-me calmamente, sem tremores, sem pressa, apenas um movimento lento e um olhar ao redor. Metade dos engenheiros parecia ter engolido a língua. Um cara da operação começou a digitar com o notebook ainda meio fechado. Enfiei a mão no bolso do moletom, tirei meu crachá, caminhei até o centro da sala e o depositei com cuidado sobre a longa mesa de conferência brilhante, ao lado da cafeteira, como se deixasse uma gorjeta. Então olhei para Melissa, apenas uma vez. Você tem 15 minutos, eu disse. Ela piscou. Com licença.
15 minutos antes do seu trabalho principal começar. E saí. Sem discurso, sem teatrinho. Só aquela frase. Ela riu, aquele riso forçado de quem não tem certeza se foi ofendido. Isso foi uma ameaça? Perguntou, mas eu já estava fora. A porta do elevador se fechando, o mundo ficando em silêncio. A última coisa que vi foi o reflexo dela no metal polido, dentes e confusão. O que ninguém naquela sala sabia, o que Melissa nunca se deu ao trabalho de entender, era que a Atlas não se limitava à logística. Ela era a logística. Folha de pagamento, expedição, faturamento, prazos, alertas de conformidade, validação de fornecedores, o esqueleto invisível da empresa. E ela acabara de demitir essa parte. Essa foi a genialidade. Eu não construí o sistema para ser bonito. Eu criei porque precisava existir. Porque quando algo quebrava, me ligavam às 3 da manhã. Porque quando o banco de dados travava, eu consertava antes que alguém notasse. Porque ninguém mais sabia como. Mas Melissa achava que eu era só mais uma funcionária calada, torrando dinheiro da empresa para assistir séries sobre jargões técnicos. Ela não percebeu que aqueles cursos eram ferramentas de acesso de nível empresarial, e nem que os contratos de licença estavam atrelados às minhas credenciais pessoais. Sem login compartilhado, sem acesso de administrador, só um nome, uma digital, a minha. 15 minutos. Esse era o tempo que o último ciclo de chaves levaria para expirar. Não foi sabotagem, foi o tempo limite natural do sistema, e ela tinha acabado de dispensar a única pessoa que conhecia o mapa. Mas ei, pelo menos o PowerPoint dela tinha transições com glitter. O elevador abriu no terceiro andar com um toque que pareceu mais alto que o normal. Talvez fosse só o silêncio dentro do meu peito. Você já ouviu seu próprio sangue circulando? Um zumbido leve atrás das orelhas, como um fio elétrico vibrando antes da tempestade? Era assim que eu me sentia. Nem raiva, nem medo. Só quietude. Saí e passei pela copa compartilhada onde Greg, da contabilidade, esquentava mais um sanduíche de atum no micro-ondas. Ele me viu, pareceu que ia falar algo, mas desistiu. Inteligente. Meu cubículo continuava igual. Um cacto quase morto na janela, um boneco de cabeça oscilante quebrado que eu colei de volta depois do caos da festa de fim de ano da empresa. 2 canecas de café, ambas minhas, ambas manchadas como se tivessem sobrevivido a uma guerra. Sentei-me, peguei minha mochila e comecei a organizá-la. Sem lágrimas, sem batidas dramáticas de gavetas, apenas o som suave de canetas e discos rígidos externos deslizando para dentro dos compartimentos. Ouvi cochichos vindos de trás da divisória, o sussurro nervoso de Kelly. Ela foi mesmo demitida? Murmurou alguém. É a única que resolveu aquela confusão do ticket do Gira, respondeu outra voz. Eu achava que ela era o próprio sistema. Ninguém se manifestou. Ninguém perguntou nada. É assim que funcionam os escritórios. Te observam pegar fogo atrás do vidro, mas não batem nele para apagar. Chama-se responsabilidade, eu acho. 10 minutos depois, Melissa entrou com toda a pompa, parecendo a marechal de um desfile que ninguém quis assistir. Caminhava depressa demais, como se quisesse que todos percebessem o quão eficiente fora em resolver um problema. Os saltos tilintavam no piso com a arrogância ensaiada de quem acabou de riscar o primeiro item de uma lista com caneta permanente. Deu uma volta completa pela área de manutenção, acenou para alguém e depois fixou o olhar em mim. Foi então que percebi. Ela não tinha a menor noção do que havia feito. Achava que só tinha cortado um orçamento, cumprido uma meta, provado que tinha pulso de gestora. Provavelmente acreditou que o RH já estava imprimindo sua placa de colaboradora do mês. Abri a gaveta de baixo e retirei o pendrive. Preto. Sem logotipo, sem etiqueta, apenas uma fita adesiva colada sobre o plástico com algo escrito à caneta. Boa sorte. Coloquei-o bem no centro da almofada da minha cadeira. Sem drama, sem cena, apenas uma pequena mina de silêncio, deixada ali. Fechei o zíper da mochila, vesti a jaqueta e saí com a calma que só se adquire depois de anos consertando sistemas quebrados no escuro. Não bati portas, não olhei para trás,
Apenas apertei o botão do elevador e esperei, ouvindo um leve zumbido da Atlas reverberando nas paredes. A Atlas tinha 23 sistemas de segurança, todos conectados a um gatilho. Um deles era o meu. Deixar a leitura do crachá do prédio sem repassar o controle para o administrador. O primeiro dominó. Melissa não sabia, mas tinha acionado uma contagem regressiva disfarçada de eficiência. Quando entrei no elevador, Carol, do setor de folha de pagamento, gritou: "Ei, Jazz, espera! Você tá..." A porta se fechou antes que ele pudesse terminar. Que ele se perguntasse. Que todos se perguntassem. Desci em silêncio. O bip suave de cada andar que eu passava soava como o tic-tac de uma bomba muda. Não uma explosiva, mas daquelas que corroem devagar os alicerces. Quando cheguei ao saguão, meu crachá já estava desativado. Passei pela segurança com um simples aceno, pela foto emoldurada do CEO com o prefeito, um pôster motivacional com a frase "Trabalho em equipe realiza o sonho", pendurado ao lado do extintor que usei uma vez para evitar o superaquecimento de um servidor no último trimestre do ano anterior. Quando cruzei as portas de vidro e entrei no estacionamento, o ar pareceu mais puro. A liberdade tinha cheiro de asfalto úmido e borra de café quando você respira ar de escritório há 7 anos. Não chorei, não gritei para o céu, não chutei lata nenhuma. Apenas sentei no carro, peguei meu celular reserva e enviei uma mensagem. O gatilho foi confirmado, a chave girou, o tempo começou a correr. E então, fui embora. Sem planos de voltar, sem entrevista de desligamento, sem e-mail de agradecimento pelos serviços prestados, mas aquele pendrive, aquilo era um presente. Ou talvez um aviso, depende de quem o encontrar primeiro. Tudo começou com uma entrega que nunca chegou ao destino. Só uma. Um pequeno caminhão da frota, carregado de amostras de produtos regionais destinados à VP Summit em Chicago, não saiu do armazém. A etiqueta de envio saiu totalmente em branco. O manifesto de rota gerou uma página cheia de interrogações e um único emoji chorando. O gerente do armazém tratou como erro de impressão. Reenviou o pedido. O mesmo problema. A equipe de logística tentou redirecionar pela fila de espera. Foi aí que o sistema respondeu: a fila de espera não existe. Quer dizer, existia até a semana passada. Agora, nada além de um encolher de ombros digital. Toda a plataforma redirecionava para uma página de erro antiga, que eu mesma havia escondido atrás de 5 camadas de avisos "não toque". 2 horas depois, o pessoal da folha de pagamento ligou para lá. Não estavam em pânico, só irritados. "Ei, metade dos nossos pagamentos estão em rascunho, a outra metade sumiu." Sumiu, ou seja, não foi enviado, não foi salvo, não existe. Tentaram gerar o relatório de novo, receberam mensagem de tempo esgotado. Reiniciaram o console, foram bloqueados. Tentaram escalar o chamado. A Atlas respondeu com uma alegre faixa vermelha. "Acesso negado, você não é o escolhido." Essa foi uma das minhas. Eu a programei meio dormindo durante um ciclo de atualização anos atrás, como uma piada. Ninguém nunca alterou. Até então, ninguém jamais tinha visto aquilo. 1 hora depois, Melissa, ainda de salto alto e com aquele ar de superioridade, fazia uma reunião com sua equipe de aceleração de mudanças, fingindo que tudo estava sob controle. "Só alguns pequenos contratempos", dizia, "coisas normais de crescimento, questões do sistema legado." Suas palavras exatas foram: "Não vamos dramatizar pequenos problemas." Essa frase depois virou piada interna, estampada em canecas por funcionários rancorosos. Lá embaixo, Brad suava em sua cadeira gamer. Herdara meu escritório, meus sistemas e o leve cheiro de café queimado e estresse. Agora o console dele parecia um servidor possuído do Minecraft, todos os painéis piscando em vermelho, todos os pings retornando ruído, todas as tentativas de recuperação sendo respondidas com "validação do administrador expirada,
Requer autorização anual. Boa sorte! No setor de operações de vendas, uma gerente, chamada Kira, perspicaz, desconfiada e sempre a um passo de pedir demissão, começou a montar o quebra-cabeças. A Jéssica não cuidava da Atlas? Perguntou. Silêncio. Quer dizer, ela não era assistente administrativa? Ninguém respondeu. O estagiário dela, coitado, sussurrou. Eu achei que ela fosse tipo um fantasma ou uma inteligência artificial. Kira se levantou e foi direto para a recepção. Pediu a chave do meu antigo escritório. Estava trancado. Chamou a segurança. Ninguém atendeu. Ligou para o jurídico. Foi aí que o verdadeiro pânico começou. O departamento jurídico tentou acessar os relatórios de conformidade da auditoria do contrato com o fornecedor, que venceria em 48 horas. A Atlas respondeu com uma roleta giratória e logo depois exibiu uma imagem de um guaxinim tacando fogo numa lata de lixo. Sim, essa também era minha. Lá em alto, Melissa via sua caixa de entrada piscar como uma máquina caça-níqueis em Las Vegas. Assuntos: erro crítico de folha de pagamento, risco de exposição jurídica, agendamento urgente. Mesmo assim, ela ignorou. Pediu à assistente para marcar uma força-tarefa de calibração de sistemas para a semana que vem. No meio da frase, alguém do setor de compras entrou apressado. Acabamos de receber 2 entregas de um fornecedor que não existe. Melissa piscou incrédula. Isso não pode estar certo. Mas estava. O código do fornecedor era Jéssica TL7. Seu lábio tremeu levemente. Ligou para o Brad. Ele não atendeu. Ligou para a assistente executiva do CEO. Oi, rapidinho, disse, tentando parecer calma. Precisamos redefinir umas credenciais vinculadas ao sistema de automação, a Atlas. Houve uma pausa. Não é o sistema da Jéssica? Perguntou a assistente. O sorriso de Melissa ficou tenso. Não, quer dizer, ela trabalhava com ele, mas é um recurso compartilhado, certo? Outra pausa. Vou confirmar com o jurídico, respondeu a assistente e desligou. Por volta da 5ª hora, as pessoas começaram a aparecer nas reuniões presencialmente. Sinal claro de que a IA de agendamento havia falhado. Alguém do financeiro sussurrou. Devíamos ligar para ela? Melissa girou na cadeira. De jeito nenhum. Mas a voz dela tremeu. Estava começando a entender. Ninguém sabia como a Atlas funcionava. Nem Brad, nem ninguém. Todos apenas usavam. Como se fosse um micro-ondas ou uma descarga. Ninguém sabia como, só que a Jéssica sempre fazia funcionar. Até agora. O primeiro consultor contratado chegou às 6 da manhã do dia seguinte, vestindo um colete de lã com o logotipo de alguma startup esquecível e segurando uma caneca térmica que provavelmente dizia café igual combustível de depuração. Era o tipo de cara que só entendia de sistemas criados depois de 2020. Melissa o levou até a antiga sala de servidores como se estivesse revelando a Arca da Aliança. Os arquivos da Jéssica devem estar aí dentro, disse ela apontando para os racks piscantes. Ele piscou de volta. Você quer dizer, tipo, documentação? Isso, os arquivos do sistema. É só dar um jeito. Reinicie se precisar. Ele conectou o notebook, digitou algumas teclas e franziu o senho. Vou precisar de acesso root. O sorriso de Melissa se manteve, mas o tom dela desabou. Então é só reiniciar. Ele se virou. Senhora, eu não posso reiniciar um sistema ao qual eu não tenho acesso permitido. Está criptografado. Todas as credenciais estão amarradas a uma única conta, rota administrativa TL7 da Jéssica. Melissa o encarou. Ignore isso, você é o especialista. Ele suspirou exausto, percebendo que o valor do contrato não compensava aquele dia. Não dá para ignorar. Jéssica não usava shell compartilhado. Ela era o CERT, um sistema de cadeia fechada. Até os comandos de reinicialização falham sem assinatura. Melissa rangiu os dentes. É só software. Não,
É arquitetura. É como tentar trocar o piloto em pleno voo e descobrir que o avião nem tem manche, a menos que você tenha nascido para pilotar. Saiu meia hora depois, com um bloco de notas cheio e um olhar assustado. Ao meio-dia, já tinham contratado mais 2 empresas. Uma mandou um cara chamado Chris, que não parava de conversar com os servidores. A outra tentou invadir o sistema por uma antiga porta de manutenção. A Atlas respondeu desligando todas as máquinas virtuais não essenciais e mandando uma notificação pelo Slack. Atividade não autorizada detectada. Modo de suspensão ativado. Brad, ainda suando na minha velha cadeira, parecia prestes a desmaiar. O departamento jurídico já estava envolvido, o RH também, e pior ainda, o conselho administrativo. O CEO, até então completamente alheio ao caos digital que crescia, acabou arrastado para a confusão quando o próprio aplicativo de calendário falhou e não o notificou sobre a teleconferência de resultados. Ele entrou em uma sala vazia, sem anotações, sem diretor financeiro, sem roteiro, apenas 5 cadeiras e um leve zumbido no ar. Tudo girava um pouco. Quando invadiu a sala de operações, Melissa já estava no meio de mais uma de suas desculpas. É um sistema antigo, disse ela de braços cruzados. Jéssica não documentou o trabalho. Fomos jogados numa situação em que o fracasso era inevitável, acrescentou o diretor de tecnologia, que não abria a boca havia 1 ano. Jéssica era responsável pela documentação, todos sabiam disso. Você só achava que não fazia diferença. Melissa tentou mudar o rumo. Ela desviou verbas. O departamento financeiro confirmou. As licenças foram aprovadas, todas atreladas a códigos de projeto válidos. Estão dentro do orçamento, disse alguém empurrando uma pasta pela mesa. A maioria, inclusive, já está paga antecipadamente. Ela havia gasto R$21 mil em módulos de segurança cibernética. Eles valem uns R$700 em custos de mitigação, explicou o chefe de segurança da informação. O treinamento evitou que caíssemos em 2 listas de ataques no ano passado. O CEO esfregou os olhos. E os backups? Silêncio. Existem backups? Repetiu agora mais devagar. Brad pigarreou. Temos snapshots, mas são parciais. O acesso root para sincronizar os servidores também estava vinculado à assinatura dela. Melissa, suando frio, tentou se recompor. Certo, mas isso é temporário. Podemos contratar alguém para corrigir e reescrever tudo do zero se for preciso. O diretor de tecnologia bufou. Vai levar 18 meses e, mesmo assim, nunca vamos conseguir replicar. Ela não criou um produto, criou uma espinha dorsal. Foi então que o CEO ordenou uma auditoria interna, não só do Atlas, mas de tudo. Contas de fornecedores, estruturas de pagamento, responsabilidades de infraestrutura, registros de acesso, fluxos de trabalho do RH, aprovações de Melissa. Cada nó que Jéssica tocou, limpou, gerenciou ou redirecionou, e quanto mais cavavam, pior ficava. Acontece que Jéssica não apenas construiu o Atlas, ela era o Atlas. Cada licença estava atrelada ao nome dela, cada fluxo de trabalho à sua chave de registro. Cada bypass passava por Jéssica TL7, e agora este nome não existia mais no sistema. Melissa o havia deletado, ou achava que sim. Na verdade, o que ela fez foi encerrar a última chave válida da máquina. Foi nesse instante que o pavor substituiu a negação. Dava para sentir no ar. As conversas paralelas cessaram, as reuniões ficaram mais curtas, o diretor de tecnologia parou de discutir e Melissa começou a trancar a porta do escritório com mais frequência, porque todos perceberam que não haviam apenas demitido um técnico, tinham amputado o sistema nervoso da empresa. Na quinta-feira, o escritório exalava um desespero disfarçado por desinfetante cítrico. As pessoas pararam de esquentar peixe na copa, os cliques usuais foram substituídos por passos inseguros pelos corredores, acompanhados de sussurros. O que você sabe? Até o vice-presidente de estratégia,
que não falava com ninguém sem seguidores no LinkedIn há 3 anos, foi visto rondando a sala de servidores com meia barra de proteína na mão e uma pergunta que não sabia como fazer. O diretor financeiro convocou uma reunião de emergência com o setor de finanças. Aquela situação em que a palavra analisar soa inocente, mas a sensação é de estar sendo atropelado por um caminhão. Revisem todos os relatórios de despesas da Jéssica, ordenou seca. O coque de cabelo já desfeito, o salto abandonado debaixo da mesa e a tensão evidente no pescoço. 5 analistas abriram os notebooks como se estivessem prestes a detonar bombas. 45 minutos depois, ninguém falava mais em números. Falavam em alertas. Primeiro, os chamados cursos não autorizados de Jéssica não eram cursos de verdade. Eram licenças corporativas, módulos de criptografia multifatorial, algoritmos de agendamento adaptativo, bloqueadores de cadeia de fornecedores, ferramentas que você nem consegue comprar sem aprovação de registros federais. Uma única licença do Atlas valia mais da metade do orçamento anual do RH para eventos externos, e Jéssica havia conseguido comprar tudo com descontos para organizações sem fins lucrativos, usando um canal paralelo que ela mesma criou no 2º ano. Tudo legal, tudo dentro do orçamento, tudo aprovado pela antecessora de Melissa. Segundo ponto. Cada compra estava registrada em nome de Jéssica TL7 e vinculada a IDs de projetos que compunham a base do Atlas. Terceiro, as licenças não eram reembolsáveis, não transferíveis e tinham restrição geográfica para a operadora original. Tentar redirecionar ou sobrescrever as credenciais invalidaria todo o pacote. Foi aí que o pânico se instalou de vez. Melissa, ainda iludida, achando que era só uma crise de imagem, tentou minimizar o problema na reunião da equipe principal. Tudo bem, talvez as ferramentas fossem úteis, disse, gesticulando freneticamente. Mas ela nunca contou a ninguém o que estava fazendo. Isso é falta de colaboração. Kira, da equipe de operações de vendas, falou lá do fundo. Contou sim, te colocou em cópia no e-mail, você respondeu com um emoji de joinha e nunca mais falou nada. Os olhos de Melissa se estreitaram. Olha, não é sobre quem disse o quê, é sobre estabelecer limites. Não podemos ter engenheiros desonestos construindo caixas pretas. Ela não construiu uma caixa preta, rebateu o diretor de tecnologia, inclinando-se na cadeira como a personificação da má notícia. Ela construiu a única caixa funcional que a empresa tem. Logo em seguida, o departamento financeiro entrou com um relatório impresso, organizado por cores, com abas e marcações, como um projeto escolar amaldiçoado. Na primeira página, resumo das despesas sinalizadas como não autorizadas. Na linha seguinte, o valor total, R$ 94 mil. E logo abaixo, economia líquida gerada por essas ferramentas, de R$ 746 mil anuais, sem contar mitigação de crises. Melissa estendeu a mão para pegar o documento, mas a diretora financeira puxou de volta, como uma professora protegendo o hamster da turma. Sente-se, disse. E pela primeira vez, Melissa sentou. Lá embaixo, na sala de conformidade, o RH já remexia nos memorandos internos, tentando apagar mensagens de Slack que Melissa havia mandado com emojis de champanhe após a minha demissão. Tarde demais. O pessoal tinha prints. Uma delas já estava num servidor privado do Discord, onde metade da equipe celebrava digitalmente como se eu tivesse morrido em batalha. A Jéssica não se foi, ela ascendeu, alguém escreveu. Eu não teria rido, teria acreditado. De volta à sala da diretoria, os arquivos da auditoria revelaram mais uma joia. Jéssica havia preparado um documento de transição completo, 6 meses antes, 87 páginas, passo a passo, com etiquetas para o caso de ela ser atropelada por um ônibus. Ficou intacto na caixa de entrada de Melissa por 184 dias, sem ser aberto, rastreável. O CEO observou o arquilo na tela, lábios cerrados, e virou-se para o jurídico. Se oferecermos um contrato de consultoria, conseguimos restaurar as licenças? O jurídico balançou a cabeça negativamente.
A única forma é se Jessica concordar em regenerar os certificados pessoalmente, no local, com autenticação biométrica. Silêncio. A voz de Melissa soou áspera. Vamos simplesmente reconstruir o Atlas. O CTO riu. Riu de verdade. Uma risada seca, sem humor, carregada com o peso de 7 anos vendo alguém sustentar a empresa enquanto outros ganhavam bônus pelo trabalho dela. Podem gastar 10 milhões com 5 fornecedores diferentes, disse ele, e ainda assim nunca vão recriar o que ela fez. O CEO encarou a impressão novamente. Toda a cruzada de Melissa, sua suposta operação de limpeza, não era só falha, era fatal. Eles não tinham apenas demitido a arquiteta do sistema, tinham exilado a única pessoa que impedia a nave de afundar. Jessica não era uma agente rebelde, era a última pessoa sensata numa sala cheia de gente que achava que luzes piscando significavam que tudo estava bem. Mas as luzes estavam apagadas. E Jessica? Jessica não atendia ao telefone. Tudo começou quando o CEO faltou a um almoço. Não um almoço qualquer, mas o jantar trimestral de bife e uísque com o presidente do conselho e 2 grandes investidores. O tipo de encontro em que um gole errado pode arruinar uma rodada de financiamento. Sua assistente jurou que havia agendado. Disse que estava no sistema, mas quando ele abriu a agenda, estava vazia. Não só aquele compromisso, tudo havia sumido. Aniversários, reuniões, visitas, até a consulta recorrente de alinhamento de visão com a qual ele fingia se importar. Apagado, como se alguém tivesse deletado sua identidade profissional. Ele ignorou no início. Problema técnico, sincronização, fuso horário, pensou. Mas então o celular começou a vibrar. O Armazém 7 acabara de cancelar uma entrega inteira, 6,8 milhões de reais em produtos, porque o sistema sinalizou o destinatário como não verificado. O cliente confirmou 2 vezes, mas a Atlas não autorizou o envio. Motivo: token de autorização expirado. A página de status mostrava uma ampulheta girando sem fim e a frase irônica: credenciais incompatíveis. Contate o administrador do sistema. Eles não tinham mais um administrador de sistema. O responsável pelo envio tentou liberar manualmente, mas a cadeia de comandos falhou imediatamente. Node bloqueado. A ação não pode ser realizada sem a autorização de Jessica TL7. Letras maiúsculas, permanentes, sem brechas, sem suporte técnico. Na sala da diretoria, a diretora financeira tentou contornar a Atlas por um portal espelhado que mal sabia acessar. Rejeitada imediatamente. Código de erro. Você não tem autorização para autorizar. Ela olhou para o CEO. Liga para ela. Eu já liguei, respondeu ele, num sussurro. Direto para a caixa postal. Mandei mensagem, mandei 2 vezes. Na terceira, veio a confirmação de leitura. Depois, silêncio. Talvez ela estivesse viajando, talvez tivesse decidido terminar com a gente. Às 15h17, o cliente mais antigo da empresa, um grande distribuidor com contratos que datam da época do fax, ligou aos gritos. O reabastecimento automático deles havia falhado. A entrega foi marcada como fraudulenta. A fatura Q retornou um monte de caracteres sem sentido. O representante passou 2 horas em um bate-papo repetitivo que terminou com: Por favor, encaminhe suas dúvidas para Jessica. Sabe qual delas? Essa foi a gota d'água. Eles exigiram indenização imediata ou acionariam a cláusula de quebra de contrato. O CEO deixou o telefone cair, literalmente. Escorregou de sua mão e bateu no tapete com um baque seco. No silêncio que se seguiu, Melissa espiou pela porta do escritório dele, pálida como um fantasma. Acho que precisamos conversar, disse ela. Ele não levantou o olhar. Estava fixo na mensagem de erro brilhante no laptop. A tela mostrava uma série de animações, pássaros voando contra janelas, gatos desconectando roteadores, alguém batendo a cabeça no teclado,
tudo acompanhado da frase: "Está tudo bem, só removi sua coluna." Ele fechou a tampa com força. "Você disse que isso era administrável", sibilou. Melissa assumiu o controle, com a voz embargada. "Eu não sabia que ela tinha esse nível de domínio. Ela construiu o sistema. Você a demitiu sem checar como funcionava. Eu pensei que ela fosse apenas... Você não achou que ela se retrairia?" "Vou ligar para ela", ofereceu, com a voz fraca. O CEO não respondeu. Então ela voltou para seu escritório, os saltos agora silenciosos, e fechou a porta. Pela primeira vez desde o início da crise, Melissa discou para Jessica Taylor. A linha chamou, até finalmente um clique. Mas não era a voz dela. Era uma gravação automática. A voz de Jessica, antes suave, cansada e abafada pelo ritmo corporativo, agora clara como um cristal. "Olá, você ligou para Jessica Taylor. No momento estou indisponível. Se esta ligação for sobre o Atlas, consulte a documentação entregue na transferência. Se estiver ligando da sede da West Edge, pressione 2. Melissa, pressione 2. Nova mensagem. Sinto muito, devido a eventos recentes não tenho mais vínculo com a West Edge. Todas as dúvidas podem ser direcionadas ao seu novo responsável de sistemas. Ah, espere, você não tem um." Bip! A chamada terminou. Melissa deixou o telefone cair sobre a mesa, mãos trêmulas. Então recebeu um e-mail de Jessica Taylor. Assunto: o relógio ainda está correndo. Anexo: captura de tela do painel de controle do Atlas. Status: fase de arquivamento automático iniciada. Acesso redundante expira em 4 horas e 42 minutos. Sem texto, sem saudação, sem assinatura. Apenas um pós-escrito. 15 minutos foi generoso. Melissa voltou ao escritório do CEO e bateu na porta. Ele não respondeu. Estava lá dentro, respirando com dificuldade, andando lentamente de um lado para o outro, repetindo uma frase várias vezes. Deveríamos tê-la deixado em paz. O celular pessoal de Jessica vibrou no canto da mesa. Ela não se mexeu, nem olhou para ele. Estava no meio da revisão de uma cláusula do contrato de aquisição, pedindo ao departamento jurídico para reescrevê-la de forma menos vaga. Algo sobre direitos de controle pós-integração. O documento repousava entre uma xícara de chá verde e uma pasta de papel pardo etiquetada Cronograma de Transição Confidencial, Fase 2. O telefone vibrou de novo, e de novo, e de novo. Ela deixou tocar. No quarto toque, a secretária eletrônica atendeu. Voz calma. "Olá, aqui é Jessica. Estou em reunião. Por favor, deixe uma mensagem. Se for sobre o Atlas, informo que o acesso administrativo foi oficialmente encerrado. Não há mais suporte disponível." Bip. Silêncio. Na West Eagles, o CEO abaixou o celular e o encarou como se tivesse sido traído pessoalmente. "Ela está nos ignorando", murmurou, mais súplica do que afirmação. A sala de reuniões estava em silêncio absoluto. O diretor financeiro pálido, o diretor de tecnologia sombrio, o departamento jurídico inquieto. Melissa havia saído do prédio 2 horas antes e não fora vista desde então. A vaga de estacionamento dela estava vazia, como cena de crime. Alguém alegou tê-la visto chorando no carro, na garagem, gritando para um volante que não tinha solução. O CEO tentou novamente, mensagens, e-mails, até o antigo endereço de trabalho dela. Nada. Porque Jessica havia seguido em frente. Não estava se escondendo, lamentando ou tramando vingança em um porão escuro, como um estereótipo de profissional de TI ressentido. Ela foi promovida. Novo escritório, novo crachá, novo título. Consultora principal de sistemas da divisão de transições da Atlas. O seu cliente, a maior conta da West Eagles, que quase desistiu após a entrega desastrosa da semana passada, aquele que Melissa chamava de baixa manutenção, aquele a quem Jessica vinha orientando discretamente há meses sobre como lidar com a infraestrutura degradada por projetos de vaidade do RH, não desistiu. Eles cairão direto nas mãos de Jessica, não por despeito, não por vingança, porque ela estava preparada.
Ela sabia que o Atlas não podia ser replicado, mas podia ensinar outros a evitar repetir os mesmos erros. Seu trabalho agora era ajudar empresas a se livrar de fornecedores problemáticos, migrar, modernizar-se e reconhecer sinais de alerta antes que fosse tarde. Ela não queimava pontes, ela as reconstruía. Não incendiava servidores, ela construiu versões melhores. Jessica percorreu sua caixa de entrada, sinalizando calmamente os e-mails não urgentes e aprovando documentos. O departamento jurídico liberou a aquisição, faltando apenas sua assinatura final. Ela pegou a caneta digital, digitou seu nome e viu sua caixa de entrada vibrar de novo. A mensagem vinha de um endereço que não via há anos. O antigo diretor de TI que saiu 3 anos atrás, pouco antes da chegada de Melissa. Ele soube do que aconteceu. Só queria dizer: Você sempre mereceu mais. Eles não tinham ideia de quem estavam lidando. Ela sorriu discretamente, nem presunçosa, apenas o suficiente. Recostou-se na cadeira, com a cidade zumbindo ao fundo. O diretor de tecnologia do cliente chegaria em 15 minutos para finalizar a revisão dos sistemas. Apertaria sua mão, talvez chamasse de salvadora, talvez oferecesse ações, talvez algo mais, mas Jessica não se importava. Ela se importava em ter criado algo duradouro, resiliente, que fosse seu. Não precisava voltar atrás. Podiam ficar com a máquina quebrada, telas de erro piscando e memorandos desesperados do RH. Ela tinha novos sistemas para construir, novas empresas para salvar, um novo legado para moldar, e mensagens, ligações, contatos desesperados. Que assim fosse. Ela não havia apenas terminado, já havia começado algo melhor. Exatamente às 17h01, todos os executivos da West Edis, incluindo Melissa, receberam o mesmo e-mail. Assunto: expurgo final da certificação Atlas executado, ID de referência. Jessica certificou que a mensagem fosse concisa, objetiva, sem palavras desperdiçadas. Conforme protocolo contratual de expiração automática, a chave de administrador raiz certificada por Jessica foi completamente expurgada. A Covery exige reautorização física do agente certificador original. O processo é irreversível. Sem logotipo, número de contato ou opção de resposta. Em anexo, um único PDF. Melissa abriu e congelou. Era uma cópia digitalizada do memorando de RH que ela escreveu 2 semanas antes. Assunto: demissão de Jessica Taylor. Mas esta versão tinha setas vermelhas por toda parte. Anotações manuscritas destacavam pontos nas margens. Cada seta apontava para uma violação. Deslize legal, quebra de protocolo interno, falha na documentação da transferência de processos, revogação de acesso indevida, negligência na auditoria de sistemas. No rodapé do memorando, abaixo da assinatura eletrônica de Melissa, Jessica escreveu em vermelho carmesim: rescisão executada sem transferência de credenciais, violação de conformidade confirmada. As mãos de Melissa tremiam. A tela ficou embaçada. Um e-mail chegou de novo, desta vez do departamento jurídico. O que é isso? Por que o protocolo não foi seguido? Onde está o administrador de contingência? Ela não respondeu. Não podia. No mesmo instante, o Slack se iluminou. Não era uma mensagem de alguém, era do sistema, Atlas. O último suspiro de um fantasma que tentaram apagar. Todos viram, todos os funcionários, todos os departamentos, sem filtros, sem permissão para ninguém. Boa sorte! Vocês tinham 15 minutos, nada mais. A sala mergulhou em completo silêncio. A diretora financeira levantou-se lentamente, afastando-se da cadeira como se fosse explodir. O diretor de tecnologia deixou cair o tablet. O CEO sentou-se, sem querer, olhos fixos no monitor, boca quase imóvel, sussurrando. Ela nos avisou. A mensagem permaneceu, pairando em todas as telas como fumaça. Sem retaliação, sem explosão, sem viralização. Apenas uma mensagem. Uma lâmina delicada deslizou entre as costelas de um gigante moribundo. O som de cada batida de coração na sala revelava, tarde demais, que a pessoa subestimada não estava amargurada. Ela era melhor.
Jessica não apenas se afastou, ela atravessou todos eles. E ao partir, levou consigo a gravidade da situação. Ninguém riu, ninguém falou. Todos sabiam que aquilo não era sabotagem, era subtração. Vocês são as verdadeiras estrelas da selva corporativa. O texto revela como subestimamos o poder do conhecimento individual e da competência técnica em ambientes corporativos. Jessica Taylor demonstra que o verdadeiro controle não está apenas nas hierarquias, mas no domínio profundo de sistemas complexos e no planejamento estratégico. A história nos faz refletir sobre a importância de valorizar profissionais competentes, reconhecer suas contribuições e entender que decisões precipitadas, como demitir alguém sem compreender totalmente seu papel, podem levar ao colapso de estruturas inteiras. Além disso, ela nos lembra que conhecimento e disciplina podem se tornar ferramentas poderosas de autonomia e proteção. O suspense e a precisão com que Jessica atua evidenciam que, na era digital, invisibilidade não é ausência de impacto, é poder silencioso, capaz de alterar destinos corporativos e mostrar que o respeito pela expertise é vital. A principal lição da história é que subestimar habilidades e conhecimento crítico em um ambiente corporativo pode gerar consequências irreversíveis. Jessica Taylor não apenas construiu o Atlas, mas sustentou toda a operação da empresa por anos, demonstrando que competência e visão estratégica são essenciais para manter sistemas complexos funcionando. Tentar substituir alguém sem entender sua função é um erro que pode custar milhões e prejudicar processos vitais. Além disso, a narrativa ensina que planejamento, ética e disciplina transformam profissionais em líderes silenciosos, capazes de atuar com precisão sem precisar de reconhecimento imediato. Aprendemos que valorizar expertise e documentar processos é tão importante quanto investir em tecnologia, pois a ignorância sobre o núcleo crítico da empresa pode transformar pequenos problemas em crises gigantescas, evidenciando a importância do respeito, confiança e preparo. Agora me diz, se você fosse Melissa, teria tentado reconstruir o Atlas ou procuraria Jessica para evitar o colapso? Quem além de Jessica poderia ter usado o sistema para controle da empresa sem que ninguém percebesse? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você ficou intrigado com a história de Jessica Taylor e o Atlas, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe até o final para descobrir mais segredos corporativos e tecnológicos.